ela era purinha, virgem, purinha. Eu falei, quem sabe eu melhoro. Aí eu fui, namorei com ela 15, 20 dias e não aguentei mais. Falei, não, eu não aguento não estar na sacanagem. aí eu terminei com ela e aquilo me trouxe um sentimento de angústia, de frustração e de derrota. Não consegui nem namorar uma garota mais do que 15 dias. Aumentou. Com aquela sensação ainda de vazio. Aumentou. Ou aumentou o seu vazio. Procurando um padrão, né? É incrível como você vai procurando um padrão para se encaixar, né? Entendeu? E eu não achava... Chegou um dia que eu falei, quer saber? Mamãe não merece que eu pegue a minha moto, acelere contra um muro e me arrebente todo e morra. Ela não merece isso. Então eu tenho que dar um jeito de morrer de modo sutil. E eu acho que uma arma, um tiro na cabeça é menos ofensivo, assim. Também essa coisa de se enforcar, eu sempre achei dantesca. E eu falei, não, eles não merecem isso. Eu fui atrás de um amigo meu, que eu sabia que tinha uma arma. Falei, vou pedir emprestado e vou dar fim à vida. E você chegou Eu fui na direção da casa dele. Quando parei na porta de um templo da Assembleia de Deus... Porque tinha uma multidão saindo lá de dentro, estava tão cheio que o povo não conseguia entrar. Tinha um pregador de fora. Aí eu parei na moto e fiquei ali, olhei para dentro, falei, eu quero passar, mas é tanta gente. Eu não queria buzinar para não criar escândalo. Afinal de contas, eu era filho de um pastor agora. Sim, você respeitava ali. Respeitava, eu sabia o que era... próprio e impróprio. Aí veio um garoto e falou, cara, eu estudo na tua classe, mas você não deve ter nunca nem prestado atenção, né? Aí eu falei, eu acho que eu já te vi. Ele falou, eu sou daqui, entra aqui e ouve uma mensagem que tem o poder de mudar a tua vida. Aí eu falei, cara, eu estou precisando de um negócio assim, porque eu estou indo atrás de uma arma, eu quero morrer, bicho. Aí ele falou, não, bota essa moto em cima da calçada e vem comigo. Aí me levou para um mezanino, só tinha gente doida, gritando, né? Aleluia! E eu doidão, tinha fumado uns 14 baseados, eu não sei se tinha botado algum ácido para dentro, mas eu estava viajando e olhava aquilo ali e disse, meu Deus, quando eu quiser ver gente doida, é só vir para cá. Já se falava em línguas? Ora, claro, já falava em línguas desde o Pentecostes. Né? Só que aquelas são línguas todas inventadas. Você, quando vai crescendo no meio, você vai aprendendo, até se o cara fala aquela língua, você sabe até de que denominação ele é. De onde ele pegou a referência. De onde ele pegou aquela glossolalia. E que, na maioria das vezes, é uma algaravia estática, igual da Michele. Cantarandas, cantaris, 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 cantarandoris. E não sai daquilo ali. Então, era cheio de gente falando em línguas. E eu conhecia isso de modo genuíno. Sim. Porque a minha irmã mais nova, quando tinha 4 anos de idade, recebeu, de fato, uma visitação do Espírito Santo. Você não questiona uma criança de 4 anos numa casa onde não tem isso. E ela começou a falar em línguas numa profusão, sem repetição, com lágrimas escorrendo, e ela com a mãozinha olhando para o céu, aquela coisa que durou umas 5 horas. Aí era um fenômeno genuíno, eu sabia. Minha mãe também, logo depois da minha irmã, teve essa mesma experiência. E eu sabia o genuíno e distinguia o genuíno do fajuto. E eu só via aquilo como fajutice sincera. Sincera, mas não era genuíno. E muita gente doida. E do meu lado, tinha um cara, parecia um estivadorzão, cada braço forte, com uma criança. E o pregador não me chamou a atenção nenhuma vez. Eu dei ouvidos assim 1 minuto e o cara não dizia coisa com coisa, eu fiquei prestando atenção na loucura do ambiente. E o cara dizia alguma coisa lá, e esse homem que estava ao meu lado gritava, aleluia! Mas com uma força, todo suado. E a criancinha de 1 ano e pouco, nesse braço aqui, chorava. Aí ele sacudia a criança, aleluia! E a criança ali igual um chacoalho.
Eu fui me distraindo, falei, cara, esse pessoal é doido mesmo, e eu tô com problemas na vida e vim parar aqui. Você vê que tinha outros problemas maiores do que os seus, você ainda reclamando. Aí, de repente, eu ouvi uma pergunta que o pregador fez. Vocês sabem por que no alto da cruz de Jesus tinha uma epígrafe gravada em hebraico, latim e grego? Aí começou o lado intelectual da história. Sim. Por que tinha isso? Escrito Jesus, o Nazareno, rei dos judeus? Aí eu pensei e falei, eu não sei. Foi a primeira coisa que me fez olhar para lá. Aí ele parou assim, de maneira meio retórica, uns 4, 5 segundos. Aí falou, é porque o latim era a língua da política dos romanos, o hebraico era a língua do monoteísmo, dos judeus, e o grego era a língua da filosofia e era o Esperanto da época, que cobria o mundo inteiro. Então, e o que Deus quer é que você saiba que Jesus é rei e é o centro de tudo. E sem ele você vai continuar sem sentido. Aí eu falei, agora foi comigo. Aí eu comecei a chorar sozinho, me levantei, saí, sentei na minha moto e entrei nas estradas, fui embora para fora de Manaus, no meio da floresta, aos prantos, chorando e dizendo, Deus, eu estou aqui, eu preciso ser achado, eu estou aqui. Aí eu voltei para casa às 2h30, 3h, me ajoelhei pela primeira vez ao lado da minha cama e fiz uma oração. E eu disse, Jesus, minha mãe me diz sempre que tu vieste ao mundo buscar e salvar gente perdida. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu sou o cara ideal para o senhor achar. Porque perdido sou eu. E então eu estou aqui, me acha. Quando foi 6 e pouco da manhã, eu tive um impacto de uma experiência terrível, porque eu acordei, eu me via, mas eu não dominava o meu corpo. Eu rolava para lá e para cá, grunhindo, gritando, com uma coisa me dominando, sem nenhum controle motor, gritando em desespero, uma coisa do inferno na minha alma. Quando meu pai entrou no quarto e falou, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios, eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, Caio Fábio. E aquele negócio saiu de mim. Ele falou, vem comigo que depois eu te explico. Me botou na cama dele e eu dormi lá até 12h, 1h. Levantei, já de sunga, sentei na moto e a mamãe pensou que era mais um dia, né? Que eu não tinha tido nada que me fizesse refletir. Aí ela disse, o seu pai quer conversar com você, ele não tem pedido isso há anos. Será que você podia estar em casa às 6h30? Eu falei, em ponto. E ele vai ter uma surpresa quando a gente conversar. Ali você já tinha... Eu já estava, ela não sabia, ninguém sabia. Aí eu fui, peguei uma estrada de barro, chamada Estrada dos Franceses naquele tempo. Hoje nem existe mais. Eu entrei nela, andei uns 5 quilômetros no meio da picada, na floresta, minha moto era cross. Aí eu fui andando, cheguei lá, encontrei um igarapé maravilhoso, com uma água cristalina, uns pés de buriti saindo assim de dentro da água, aquela água límpida. Eu falei, eu fui batizado na Igreja Católica quando eu era um bebê. Fui batizado na Igreja Presbiteriana, porque minha mãe sempre foi presbiteriana quando eu era um bebê. Mas eu mesmo nunca tive esse compromisso na minha vida. Então, Jesus, somos eu e tu. Até aqui fomos nós. E vai continuar assim. Aí eu me joguei para trás em nome do Pai, abri os olhos, vi aquele céu azul na água lá em cima, eu lá embaixo. Fiz isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saí dali com uma alegria. Corri, numa alegria esfuziante, como quem viu a vida pela primeira vez. E choros de um gozo. Falei, meu Deus, gozo é isso. Eu pensei que tinham gozado. Mas gozo é esse é que é o gozo. Né? É um regozijo, esse é que é o barato, essa é a onda. Aí fui para casa, quando meu pai começou a querer me falar, ele falou, meu filho,
você está num estado que ou é Cristo ou é o caos. Aí eu falei, não, pai, é Cristo. Aí eu contei a história toda na noite anterior e desse dia, e quando eu terminei, ele estava aos prantos e a gente se abraçou e choramos. Ele falou, como eu estava com saudade de você, com saudade do meu amigo. Você é o meu melhor amigo desde criança. Que saudade. Aí eu falei, e agora você tem um amigo soldado. E aí eu saí dali já pregando o evangelho. Fui para a rua, amigos da alta sociedade e também muito hippie, porque em Manaus, naquele tempo, por causa do ayahuasca e dos cogumelos, tinha uma multidão de hippies do mundo inteiro. Era bem cosmopolita o movimento hippie, né? E também culto. Hippies arquitetos, hippies matemáticos, hippies médicos, tinha de tudo ali. Ainda tem bastante uma galera que ainda toma ayahuasca. Conheço bastante gente que ainda frequenta. Hoje em dia está até muito mais do que naquele tempo, porque naquele tempo caía na categoria da droga. Hoje em dia... Virou até um movimento, um comércio também, né? Tudo junto. Tudo vira muitos comércio. Hoje em dia... E aí, conclusão, eu comecei a pregar para os hippies, na Praça do Congresso em Manaus, começaram a se converter me ouvindo lá, todo mundo sentado. Aí meu pai disse traz aqui para casa. Nossa casa tinha um quintal gramado longo, num lugar simples, mas aquela área aberta era bem longa. Aí eu botei lá uns 100, 150 hippies, e eu dava comida e ácido para eles fazerem as pulseirinhas, gravarem, incrustarem coisas. Eu dava material para eles trabalharem, eles passavam um dia me ouvindo. Aí papai e eu começamos a batizá-los lá em casa. E depois a igreja ficou lotada, que era uma igreja de 33 velhos. De repente, ela estava com 200 malucos, 300, 800, 1.000, 2.000, foi explodindo. Aí o dono da Globo, em Manaus, Dr. Felipe Dal, que era amigo do meu pai, chamou meu pai e disse, Caio, eu tenho ouvido dizer que aconteceu um milagre na vida do teu filho. A cidade inteira está falando. E você replicava esse testemunho que você deu aqui hoje? No início eu contava a minha história. Sim. Depois não. Depois eu fui ficando versado na Escritura, no Novo Testamento. Então a minha história